O Brasil assumiu a liderança de um grupo muito importante da Organização das Nações Unidas. O objetivo do grupo é trabalhar e discutir na ONU a criação do Estado da Palestina. A iniciativa partiu da França e Arábia Saudita. E o Brasil, agora de volta ao centro da diplomacia global, está representado pelo embaixador Sérgio Danesi. A expectativa do grupo é entregar um relatório final em junho. Enquanto isso, a crise em Gaza só piora. A ajuda humanitária continua sendo bloqueada pelo exército de Israel. Os hospitais continuam sem suprimentos médicos e, segundo a ONU, 14 mil bebês correm o risco de morrer de fome. A pressão internacional contra o Netanyahu cresceu, mas Israel e Estados Unidos seguem resistindo ao reconhecimento da Palestina. O Brasil sempre condenou a guerra e defende a existência pacífica dos dois estados. No ano passado, 2024, durante um evento em Nova York, o presidente Lula criticou a falta de coragem para a criação da Palestina. Quinta-feira, 22 de maio de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Vou conversar com a professora, historiadora, professora Arlene Clemecha. Professora, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui no Em Detalhes mais uma vez. Obrigada pelo convite. É um prazer, Gabriela. Professora, o prazer é todo meu. Acho que a gente vai falar de um papel muito importante que o Brasil assumiu na ONU nesse momento, mas acho que mais urgente do que isso é essa denúncia que está estampando muito os portais de notícias e até fez com que Gaza voltasse ao noticiário até na imprensa tradicional, né? Mas a gente se deparou com essa manchete de que 14 mil bebês podem morrer em Gaza em 48 horas se Israel não permitir ajuda. Foi o que disse a ONU numa entrevista para a BBC. Então, para dar esse contexto, Israel estava promovendo esse bloqueio desde o dia 2 de março, como eu disse, e passou a autorizar uma entrada desde o último domingo, mas em uma quantidade que é ínfima diante do que é necessário. Até esse diretor da ONU de ajuda humanitária, que é o Tom Fletcher, ele disse que entraram 5 caminhões de ajuda, chegaram a Gaza, só que isso é uma gota no oceano, comparando com o que é necessário. Então eu te pergunto, antes de mais nada, como é que tem sido a pressão internacional, se é que ela está existindo a contento, e qual é o tamanho da gravidade disso que a gente está conversando, professora? Gabriela, como você já explicou, desde o dia 2 de março que não entra qualquer fornecimento, né, ou seja, carregamento de comida, medicamento ou qualquer item essencial. Os bombardeios, além disso, muitas vezes almejam painéis solares necessários para gerar energia elétrica que é necessária para a dessalinização da água. Esses bombardeios, além de almejar diretamente alvos civis e pessoas, população, almeja, né, a infraestrutura necessária para a vida na faixa de Gaza. Agora, com a pressão internacional, né, com as expressões, as falas, as declarações de lideranças europeias aqui e ali, dizendo, né, que isso é inaceitável, né, de fato, Israel se sentiu pressionado e também algumas manifestações dentro e fora, né, tem começado a acontecer mais manifestações dentro de Israel também, que a gente não via muito até então. Israel se sentiu pressionado a dar algum tipo de resposta e permitiu o ingresso, veja só, de 9 carregamentos, 9 caminhões de ajuda humanitária, dos quais Tom Fletcher, oficial da ONU, disse que entraram 5. Seriam necessários, isso é muito importante, seriam necessários 500 caminhões de ajuda humanitária por dia. Então, quando Israel diz que irá permitir 9, já é uma piada. E mais do que isso, o Estado diz que irá permitir 9, que ela irá entregar, que o Estado irá entregar, a administração irá entregar
entregar, e não as agências humanitárias. Mas, ao mesmo tempo, Israel já anunciou, nas últimas semanas, a sua intenção de reocupar definitivamente a faixa de Gaza. Então, quando ela diz que a pouca ajuda que irá entrar, que não é suficiente, será através dos seus representantes, exército principalmente, forças armadas, isso significa que ela pode, primeiro, possivelmente usar isso para realizar o seu ingresso e não sair mais, ou seja, com essa ajuda humanitária, entrar e não sair mais da faixa de Gaza. Ela já está lá dentro, né? Toda a administração, o exército, forças armadas estão lá dentro, mas entrar agora com mais presença ainda e tornar essa presença permanente. E segunda coisa que as agências humanitárias apontam é que é inaceitável o próprio exército ocupante, né, beligerante, fazer esse tipo de papel. Esse papel é das agências humanitárias. Jamais, em qualquer conflito, em qualquer guerra, podem as agências humanitárias abrir mão desse papel e entregá-lo para o exército, que é o exército beligerante. E mesmo assim, são nove caminhões anunciados, quando são necessários 500 por dia. Então, é uma piada de mau gosto. É uma piada de mau gosto mesmo, professor, e eu te pergunto que alternativas a gente tem num momento como esse? Como disse esse diretor da ONU, é uma gota num oceano, 9 caminhões, a gente precisaria de 500 por dia, então realmente não vai ter nenhum efeito prático para que a gente não veja esses bebês, esses 14 mil bebês morrendo de fome, essas pessoas em situação de calamidade humanitária que a gente está assistindo. Como você disse, professora, a gente teve uma pressão por parte, está tendo, na verdade, da União Europeia, anunciando, até enquanto a gente está conversando, foi nessa quarta-feira que anunciaram que eles vão revisar os laços comerciais com Israel e isso, de certa forma, deu algum tipo de pressão para que se posicionassem, mas não é um posicionamento efetivo. Então, o que a gente deve assistir daqui para frente? Isso demonstra uma nova fase, talvez, desse genocídio. A gente falava há alguns meses sobre o cessar-fogo, o acordo não foi cumprido, Israel sempre aponta o dedo dizendo, não, na verdade a culpa é do Hamas, por isso que a gente não vai seguir adiante com o cessar-fogo, e na prática a matança continua. Então eu quero te ouvir sobre o que pode ser feito daqui para frente e, aliás, as suas expectativas em relação a tudo que a gente está assistindo, né? Justamente, Gabriela, não é à toa que a acusação é de que o Ocidente, enfim, perdeu a sua moral, que se torna explícito diante do genocídio em Gaza. Há 1 ano e meio que o mundo está inerte, não faz nada. Não obstante, diante possivelmente do agravamento da situação e desse anúncio da ocupação permanente, mortes que estão escalando cada vez mais, não diminui o ritmo da matança, o grau de fome, isso está muito escandaloso, né? O grau de fome, o fato de não entrar comida na faixa de Gaza, não ter mais, não tem comida, simplesmente não tem comida. As descrições de quem está lá dentro são pavorosas, realmente falando como que as pessoas agora perambulam pelas ruas, sequer sem saber para onde vão. Eu não sei se alguém aqui já experimentou fazer jejum de 1 dia, 2 dias, realmente isso afeta o corpo. Agora, um jejum forçado, em termos nutricionais, há 1 ano e meio, e absoluto, nas últimas semanas, isso acaba com a população. Bom, então, onde eu estou querendo chegar, Gabriela, é que, diante disso, possivelmente por isso, mas outros fatores internacionais, algumas declarações e posicionamentos práticos estão aparecendo. O que mais chamou a atenção foi a Grã-Bretanha, que nos últimos dias suspendeu as tratativas para a realização de um acordo de livre comércio com Israel e aplicou sanções contra lideranças e organizações de colonos, ou seja, ilegais, né? As colônias são ilegais na Cisjordânia. Essa suspensão comercial, de relações comerciais, não é absoluta, mas indica uma forte retração e suspensão de uma negociação para um acordo de livre comércio, isso não é nada pequeno. E a declaração que o primeiro-ministro britânico fez, vejam só, foi bastante contundente. Ele, por exemplo, falou que apenas um cessar-fogo poderá libertar os reféns, que é absolutamente contrário ao que Israel faz. Israel usa o argumento dos reféns
para causar terror na faixa de Gaza, dizendo que, né, e todo mundo sabe que as ações militares israelenses não estão indo atrás de soltar os reféns, estão almejando a população civil, hospital, escola não, mas abrigos, né, que eram escolas, as escolas não funcionam mais há muito tempo, residências, enfim, tudo que é infraestrutura civil. Então, essa declaração foi muito forte, e ele ainda falou que ele a fez e está fazendo isso em coordenação com a França e algum outro país. Então ele está mostrando que tem alguma coisa se mexendo aí na Europa. É claro que a gente tem que entender isso de uma Europa que já há algum tempo, por causa da Ucrânia, vem mostrando que ela precisa atuar um pouco mais independentemente em relação aos Estados Unidos. Portanto, é mais uma tomada de posição, de postura um pouco mais distante de um alinhamento norte-americano, porque o alinhamento norte-americano é total. Né, Trump não mostra qualquer, enfim, sinal efetivo, né, efetivo de parar o envio de armas, o apoio total, incondicional e tudo mais ao que está acontecendo, pelo contrário. O tipo de ação, finalizando, Gabriela, que o mundo precisa executar, que pode fazer uma diferença, é essa, é a suspensão de relações comerciais e, de preferência, né, mais ainda, repasse de armas. Essas não vimos acontecer, de fato, né? Veja, até mesmo a direitista Meloni na Itália já falou que Netanyahu está inaceitavelmente indo longe demais, que isso é um absurdo, que não pode tratar crianças dessa forma, que isso é um infanticídio. Né, é um infanticídio que está acontecendo. E a gente sabe que o genocídio começa por aí, quer dizer, matar a geração futura. Isso é genocídio. Né? É engraçado que tem gente que ainda duvida, né? Tem gente que ainda questiona, não, vejam só, estão querendo, na verdade, derrotar o Hamas. E o Hamas, só para finalizar, já falou que está pronto a formar um governo tecnocrata, entregar o governo para uma nova eleição, para ter um governo de transição. O Hamas está pronto a fazer isso, só não está pronto a fazer aquilo que a retórica israelense diz, coloca, porque essa retórica está feita para não ter um acordo. Então, a versão israelense é: exigimos uma total rendição do Hamas com total entrega de armas. Isso o grupo não vai fazer, quer dizer, não, né, é por isso que a exigência já é propositalmente uma exigência que sabem que não será atendida, que é inviável. Mas sair do governo há muito tempo, mas há muito tempo que o Hamas já falou que está disposto a fazer. E veja só, toda vez que algumas redes de televisão, aberta ou a cabo, se referem a, por exemplo, os números, né, os números de mortos, os números estão muito aquém da realidade, mas fazem questão de dizer os números emitidos pela autoridade sanitária da faixa de Gaza, que é controlada pelo grupo terrorista Hamas. Vejam só como que tentam deslegitimar até mesmo números que estão aquém da realidade. Números de 56 mil, 60 mil de mortos, isso está aquém da realidade. A Lancet, que é uma revista britânica prestigiada, já falou há meses que esse número passa dos 300 mil. Porque são mortos que estão morrendo de fome, de falta de tratamento médico, dos bombardeios, sob os escombros, ninguém sabe, ninguém conta quantos tem. Então, esses números oficiais de Gaza, que são números anunciados como sendo aqueles emitidos pela organização terrorista do Hamas, são números que contam apenas os registros daqueles que foram enterrados com nome. E quantas pessoas foram enterradas sem nome, sem identificação? Que sequer foram enterradas, com os restos, me perdoem os mais sensíveis, mas foram comidos por cães nas ruas, né, os restos mortais. Então, a mídia, de fato, como você falou, ela está começando a demonstrar um jogo de revelar mais e depois vir com uma contranarrativa. Revela o horror e entra com mas é o terrorista, é a legítima defesa, né? Então, tem esse jogo acontecendo na mídia, né, convencional, majoritária, mas sequer essa mídia consegue mais esconder o horror do que está acontecendo, o que está provavelmente levando sim a um posicionamento mais enfático, e vamos esperar ver se o Brasil vai entrar nessa leva, né, porque o Brasil tem um tratado de livre comércio com Israel, não só o Brasil, quero dizer, o Mercosul tem um tratado de livre comércio com Israel, o Brasil vende petróleo, muito petróleo, que para Israel, se não me falha a memória, acho que 9% do petróleo israelense é comprado do Brasil, via Shell,
não é uma venda direta da Petrobras, mas a Petrobras para a Shell, que vende, que leva para Israel, então, de certa forma, mas o caminho é direto, né? Então, são dois pontos muito críticos, e é somente esse tipo de ação agora que a gente pode esperar que possa ser feita e que possa surtir efeito. É boicote comercial, sanção econômica, é esse tipo de mensagem. E mesmo assim vai demorar. Não vai ser na primeira sanção econômica. Israel, agora para fechar, simplesmente respondeu para a Grã-Bretanha, olha, o mandato britânico da Palestina terminou faz 77 anos, não nos importa o que a Grã-Bretanha faz. Agora, se muitos países se juntarem a isso, vão sim sentir o peso desse isolamento internacional. Professora, você tocou em muitos pontos fundamentais aqui e uma cena veio na minha cabeça enquanto você estava falando, que foram aquelas famílias voltando para o norte de Gaza também, quando começaram as negociações de cessar-fogo, então voltando para suas casas, os palestinos, para depois a gente ter mais essa fase, né, desde o começo de março, de bloqueio total da ajuda, do apoio humanitário, que até é um escárnio falar de ajuda humanitária, né, porque de fato não está sendo enviado já há muito tempo, as pessoas estão morrendo por não ter o básico, estão morrendo de fome, enfim, mas eu queria entrar justamente no aspecto brasileiro. E aí também você traz esse aspecto de ter uma retaliação efetiva por parte do Brasil. O que o Brasil fez até agora? Ele se manifestou por meio do Itamaraty, né, dizendo que, na verdade, quem falou em carnificina foi o Mauro Vieira, né, o chanceler Mauro Vieira usou esse termo para classificar o que está acontecendo lá em Gaza, mas o Itamaraty soltou uma nota dizendo que impedir essa entrada de alimentos, essa ajuda com os remédios e tudo mais, pode configurar em crime de guerra. Me parece que até nem pode, me parece muito claro que é um crime de guerra. Mas sobre esse posicionamento do Brasil, professora, do governo Lula condenando esses novos ataques, até não é um posicionamento que é novo. Vem reiteradamente condenando de maneiras diferentes. Até acho que o presidente Lula foi um dos primeiros a usar a palavra genocídio e foi muito criticado por conta disso. Como é que o Brasil pode atuar nesses casos, levando em consideração também que agora assumiu um papel importante dentro da ONU como presidindo essa negociação, esse grupo de trabalho que quer trazer aqui o Estado da Palestina, né? Criar o Estado da Palestina, que foi algo que agora está se articulando dentro da ONU. Então, esses dois pontos aqui do papel diplomático do Brasil. Gabriela, eu acho que o Brasil tem mostrado, né, a presidência, o Itamaraty, as nossas relações exteriores, tem mostrado uma consciência muito aguda do que está acontecendo, falas muito boas, de fato, assim, rompendo o silêncio, usando a palavra correta que a lei internacional estabelece, né, segundo padrões muito claros do direito internacional, tipificando o genocídio. Inclusive, o Brasil recentemente, bom, o primeiro ato mais, assim, digamos, efetivo foi o Brasil, passados poucos meses de que a África tinha entrado, né, na Corte Internacional de Justiça, com a África do Sul, com o pedido de julgamento, né, por genocídio de Israel, o Brasil entrou formalmente apoiando, né, ingressou, né, do lado da África do Sul nesse processo, isso foi muito importante. E, recentemente, o Brasil também peticionou na Corte Internacional de Justiça um julgamento justamente acerca do impedimento israelense de ajuda humanitária para a faixa de Gaza, né, para que se configurasse, para que a Corte Internacional de Justiça julgue e estabeleça, então, isso como um crime de guerra, efetivamente. Agora, esse grupo de trabalho que vai fazer parte de uma conferência internacional, que vai ter vários grupos de trabalho, e o Brasil foi convidado junto com o Senegal para presidir um grupo que vai trabalhar pela criação do Estado palestino, digamos assim. Eu quero esclarecer esse ponto necessário. Primeira coisa, a ONU, ela já reconheceu, a Assembleia Geral da ONU já votou majoritariamente reconhecendo o Estado da Palestina. O
que acontece? A Palestina não ingressou na ONU, o Estado da Palestina não ingressou, porque quem precisa autorizar é o Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança negou o ingresso da Palestina, do Estado da Palestina, na ONU, argumentando os Estados Unidos, que deram seu veto, de que apenas um processo negociado entre ambas as partes é que poderia ter legitimidade nessa criação e ingresso do Estado da Palestina na ONU. Então, hoje, a Palestina constitui um Estado não membro da ONU, ou seja, a ONU reconheceu como Estado, mas ele não é membro. Então, esse grupo de trabalho vai ter que abordar uma questão extremamente difícil, e o Brasil já viu, esse foi um dos papéis do Brasil nesse último ano e meio, um pouco mais, que foi a questão da Palestina no Conselho de Segurança. O Brasil tentou fazer aprovar uma resolução do Conselho de Segurança exigindo cessar-fogo, exigindo o fim do genocídio. E, no entanto, não conseguiu, não deu certo. Os Estados Unidos sempre vetavam, sempre impediam esse processo. E agora, então, o Brasil, digamos que está bastante calejado nesse ambiente, né, e vai ter que trabalhar isso. É uma situação em que Estados Unidos exercem seu poder de veto para que a Palestina seja criada. Israel exerce o seu poder de fogo para que, de fato, a Palestina seja criada, né? O poder de veto e o poder de fogo é uma ocupação de fato, é uma limpeza étnica que está acontecendo com o exército israelense financiado e armado pelos Estados Unidos. Então, essa junção dos dois tem impedido absolutamente tudo. Agora, o Brasil tem atuado, portanto, muito dentro desses limites de ONU, o que é a tradição brasileira, Nações Unidas, Lei Internacional, Conselho Internacional de Justiça, o que a Inglaterra e a Grã-Bretanha inesperadamente, inadvertidamente fez, acho que pode sinalizar para outros países de menor, digamos assim, relevância e peso histórico nessa questão da Palestina, o caminho. Ou seja, o Brasil precisa se juntar, fazer um concerto latino-americano, que é aqui a nosso território, né, e juntar forças para ter esse tipo de atuação. Né? O Brasil já não tem embaixador em Israel desde daquele episódio em que, o embaixador brasileiro foi humilhado em Israel, né, durante aqui esse período de genocídio, e aí o Brasil chamou de volta o embaixador brasileiro, e desde então o Brasil não mandou um novo embaixador. Então, a gente tem um esfriamento forte das relações aí, mas não tem uma ruptura, um sinal claro de isolamento, ou seja, ruptura comercial, sanção econômica, fim da venda de petróleo, sabe, e o Tratado de Livre Comércio, que, veja só, o que a gente compra de Israel? A gente compra agrotóxico de Israel, ou seja, lixo. A gente compra lixo tóxico de Israel, a gente não precisa disso. A gente compra equipamentos, muitas vezes, de computação e de informática bem específicos. São, assim, produtos que alguns fertilizantes químicos, né? O Brasil teria que achar outros fornecedores, outros compradores para o seu petróleo, falar na nossa praia também, que é os BRICS, né? Falar com China e assim por diante, Rússia, Índia, e achar uma outra maneira de não depender desse comércio e romper essas relações, né? E dar esse sinal claro. Aliás, na minha opinião, deveria romper até mesmo sem se preocupar porque afinal de contas, se preocupar com as consequências econômicas aí, mas tudo bem, tem que se preocupar, faça esse trabalho, mas a única coisa que pode fazer diferença agora, desculpa, Gabriela, mas não é uma conferência da ONU, não é um grupo de trabalho para reconhecer o Estado da Palestina, que já foi reconhecido. Né? A ONU inteira, a Assembleia Geral da ONU já votou. O Brasil reconheceu a Palestina em 2010. Uma série de países latino-americanos, na sequência, junto com o Brasil, reconheceram o Estado da Palestina em 2010. A maioria dos países do mundo, ou seja, asiáticos e africanos, porque aí estão a maioria dos países do mundo, a gente pensa que o mundo é Europa, né? Não é nada, a maioria dos países do mundo reconheceu o Estado da Palestina quando a Palestina declarou a independência, num ato simbólico, evidentemente, em 1988. Então, o Estado da Palestina está caduco. Já caducou, já foi criado, já não foi efetivado há muito tempo. Por quê? Porque Israel não deixa, Estados Unidos não deixam. Então, tem que se passar realmente para outro patamar. Né? É o isolamento, é a relação comercial.
Era isso mesmo que eu ia te perguntar, professora, porque na prática, né, assim, não existe uma costura de um consenso, né, assim, na prática, isso efetivamente não mudaria o que está acontecendo agora. Era essa pergunta justamente que eu ia te fazer, se realmente esse grupo, de trabalho na ONU poderia ter alguma ação efetiva para isso, né, se poderia mudar algo na prática, se é um gesto mais diplomático, isolado. Eu acho que no fim das contas, é algo que é mais importante para a maneira como o Brasil está sendo visto no mundo, né, para talvez a relevância diplomática para o Brasil, do que na prática para Gaza realmente conseguir avançar em alguma negociação no sentido de cessar fogo ou de alguma gota de esperança do sentido humanitário, né? Sem dúvida, é exatamente isso. Assumir esse papel diz assim um pouco do seu lugar no mundo, né? Mas se esse grupo de trabalho conseguir derrubar o veto dos Estados Unidos, convencer o Trump a não vetar o ingresso da Palestina na ONU, aí sim, esse grupo realmente tira o chapéu, vai ter feito um belo trabalho. Mas alguém está vendo a possibilidade disso acontecer? Não aconteceu de décadas e décadas até hoje. Vai acontecer com o Trump. E o Trump vai dizer, não, vamos criar um Estado. Se Trump, em algum momento, concordar com a criação de um Estado palestino, pode ter certeza que esse Estado palestino vai ser um fantoche, uma piada. Vai ser um micro Estado no Sinai. Né? Vai ser um Estado criado no Sinai, porque a faixa de Gaza, Israel já declarou que vai reocupar inteira, está empurrando, mais uma vez, você mencionou como que as pessoas estavam alegres, entusiastas de voltarem para suas residências destruídas, veja, destruídas, no norte da faixa de Gaza. Bom, isso tudo já acabou, já estão sendo expulsos de novo, já querem que os palestinos, já estão novamente esmagando os palestinos no sul da faixa de Gaza, porque, na verdade, a melhor das perspectivas para Israel, para o ocupante, é a limpeza étnica total, ou pelo menos quase total, mantendo-os dentro de uma zona fechada, com arame farpada, um campo, né, um campo total. E a Cisjordânia, Gabriela, ninguém fala por causa do horror de Gaza, mas a Cisjordânia está sofrendo um processo de limpeza étnica. As expulsões têm sido massivas. Nablus, Tulkarm, Jenin, todo o norte da Cisjordânia já houve uma limpeza étnica agora, no último mês e meio. Enquanto o cessar-fogo estava, né, vigorando ainda mal e mal na faixa de Gaza, estavam e os colonos, né? Não é à toa que a Grã-Bretanha também anunciou sanções contra lideranças de colonos e algumas organizações, porque os colonos estão atirando contra palestinos a queima-roupa. A queima-roupa. O filme que ganhou o Oscar mostra uma cena exatamente assim, em que não é nenhum confronto, é um momento aí com meia dúzia de palestinos no seu vilarejo, na sua terra, que é chamada Área C da Cisjordânia, uma zona, enfim, difícil explicar rapidamente, mas é uma região da Palestina, e se defrontam com colonos que estão tentando espizinhar, né, enfim, forçar esses palestinos a saírem, né, atormentando a vida deles, assim, diariamente. Bom, num desses encontros, um colono simplesmente atira e mata um rapaz a queima-roupa. E a hora que ele faz isso, sai do meio da ilha dos arbustos, sai o quê? Um soldado para proteger o colono. Os palestinos não estavam nem armados, era um vilarejo, uma população. E os colonos estão atirando a queima-roupa. E depois o terrorista é o palestino. Veja só o que faz a narrativa, a mídia, né, esses conglomerados de mídia que dominam grandes veículos norte-americanos e agências internacionais. Né, quando vão falar dos números, é sempre a organização terrorista do Hamas. Esqueceram, Gabriele, que uma população que vive enclausurada, ocupada, militarmente tem o direito de defesa, segundo a lei internacional. Foi necessário a China chegar na conferência da ONU também meses atrás, mas nesse contexto de genocídio, e dizer isso. A China disse solenemente: os palestinos têm direito de defesa assegurado na lei internacional. E a defesa de uma população sofrendo uma ocupação militar, ela é correspondente, ela é condizente com o tipo de agressão. Se a agressão e a ocupação é armada, a população que está ocupada, que está sofrendo essa violência, ela tem o direito de se defender com armas.
Ela pode não ter um exército constituído, porque não é um Estado constituído, mas ela tem o direito na lei internacional de se defender. E, no entanto, há uma reversão nesse caso, né? O palestino é colocado como o terrorista agressor, o violento, né? Aquele que foge, e veja só, Gabriela, terrorismo, o termo é usado justamente para designar aquele com quem não se negocia. Não tem conversa. Terrorista tem que ser eliminado. Então, a hora que colocam o Hamas como terrorista e, por tabela, os palestinos como terroristas, aí é a chave para quem está assistindo um pouco inocentemente, sem conhecer aquele contexto, dizer, ok, então está justificado, tudo que estão fazendo está justificado, porque não tem diálogo com esse pessoal é violento, esse pessoal é agressivo, né, tem que eliminar, porque está colocando em risco a vida das pessoas. São 77 anos em que os palestinos, o povo palestino, resiste a uma limpeza étnica que não parou. Sempre de diferentes maneiras, mas ininterruptamente, desde 1948 até hoje, o Estado israelense, o exército israelense vem implementando políticas de limpeza étnica, né? É através das leis, é através de incursões militares, através de, por exemplo, proibição de reunião familiar, expulsões, usurpando o território e a casa e a fazenda, e tem uma infinidade de maneiras que nesses últimos 77 anos o Estado israelense vem realizando a limpeza étnica, e sempre tem aqueles momentos mais enfáticos, mais agressivos. 1948 foi um momento agressivo de expulsão de 750 mil, 67, a Guerra dos 6 Dias, foi um momento também com uma nova leva de expulsões e limpeza étnica, 350 mil a mais expulsos da Cisjordânia e deslocados internos também. E agora, essa situação em que só não saíram da faixa de Gaza porque não tem permissão para sair, e, por outro lado, não querem sair tendo a certeza de que não poderão voltar, porque já viram esse filme antes, né? Já viram em 48 como que a população saiu para se defender da morte, e não pôde voltar, até hoje não pôde voltar, para onde estava a sua casa, né, a sua fazenda, a sua terra. Então, a mídia, né, a imprensa, até os livros de história, às vezes, dependendo, retratam absolutamente mal o que é a história palestina, o que tem permitido isso, Israel agir impunemente. Agora, é necessário dizer o seguinte: Israel perdeu a guerra das narrativas. É isso que está acontecendo. O genocídio é tão flagrante que não tem mais como esconder. E até mesmo os veículos, né, principais e bastante assim dominados por conglomerados internacionais e etc, estão mostrando o que está acontecendo. Né? E quem trabalha com mídia social tem dito, né, tem mostrado que as pesquisas mostram que não tem assunto mais falado nas mídias sociais, e do ponto de vista de mostrar mesmo a violência que está acontecendo, mostrar o que está acontecendo com os palestinos. Isso tem levado realmente a quem analisa a informação, a mídia social e assim por diante, dizer que o genocídio, a limpeza étnica, o ponto de vista de que Israel está fazendo tudo por sua autodefesa, que é errado, perdeu, né, que não tem mais como sustentar essa narrativa, essa versão. Professora, que importante, muito obrigada por essa sua fala, porque isso, né, a gente ouvir guerra entre Israel e Hamas e direito de defesa de 7 de outubro, tudo isso está muito incutido na cabeça das pessoas. Então, essa sua fala e essa sua explicação é muito, muito fundamental. Um prazer te ouvir, um prazer te receber. Obrigada, professora. Obrigada pelo convite, um prazer. Até uma próxima. Também quero te fazer o convite aqui no final desse Em Detalhes. A gente vai ter o lançamento do documentário Império Malafaia. Para você que já ouviu o podcast, para você que ainda não ouviu e não sabe o que está perdendo, fica também o convite para você acompanhar com a gente a nossa estreia ao vivo com o Igor Mello, que fez toda essa investigação jornalística junto com a Juliana Dalpiva, que coordenou a investigação, e o Eduardo Moreira também. Eles vão estar os três em estúdio agora em maio, mais especificamente no dia 29 de maio, 8 horas da noite,
para conversar sobre essa estreia, sobre os bastidores da gravação desse documentário e tudo que você precisa saber também sobre esse patrimônio que foi construído pela família Malafaia e pelo pastor Silas Malafaia. Então vem com a gente, se inscreve em detalhesicl.com.br para garantir o seu ingresso de graça de mais essa investigação aqui exclusiva do ICL Notícias. Agora tem Mercado Investimentos na sequência, tem o Rolê ICL. Você pode ouvir um Em Detalhes sempre nas plataformas de áudio de segunda a sexta-feira. Todo dia tem episódio novo. Até a próxima. Silas Malafaia gosta de se vender como alguém que veio de baixo, mas hoje vive uma vida de milionário e é dono de uma fortuna que é até difícil de calcular. Ele se tornou dono de um verdadeiro império. O problema é que se você olhar o patrimônio do Silas Malafaia, você não vai ver quase nada dessa fortuna. É algo estranho, para não dizer suspeito. Eu sou o Igor Melo, repórter investigativo do ICL Notícias, e ao lado da Juliana Dalpiva, passei mais de um ano investigando a fortuna do Silas Malafaia. E agora nós vamos revelar detalhes inéditos sobre os bens e sobre a influência do pastor. Toda a verdade sobre o patrimônio do pastor Silas Malafaia estará no nosso documentário Império Malafaia, que será exibido no dia 29 de maio, quinta-feira, às 20 horas. E aí, Chico, vamos me contar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, Comprei na loja de CL. pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.